Sabia que em Portugal cerca de 50% do seu orçamento para o casamento vai para o catering? Fique connosco e fique a saber muito mais sobre como organizar o seu casamento. O pedido de casamento já foi feito e aceito, já tem a sua aliança na mão e agora chega o momento de começar a organizar o seu grande dia de casamento. Hoje iremos partilhar consigo o passo a passo e o calendário com a contagem decrescente para o grande dia de casamento para que este corra sem qualquer tipo de stress. Estão preparados? Contudo, e antes de iniciarmos o passo a passo a realizar ao longo dos 12 meses que antecedem o seu casamento, é importante que definam o orçamento que está disposto a aplicar no seu grande dia para que possa evitar eventuais surpresas. Portanto, antes de iniciar qualquer tipo de organização, pense muito bem no quanto quer gastar. Assim, com 12 meses de antecedência, é importante que comece a reservar o espaço onde se quer casar, uma vez que os locais são um dos primeiros aspectos que rapidamente podem perder a sua disponibilidade. Ao mesmo tempo que também é importante que tenha em conta e comece já a definir a data na qual quer dizer o sim aceito, mas se não tiver ainda uma ideia muito concreta, comece a pensar sobre a estação do ano ou a altura do ano no qual quer realizar a sua cerimónia. Para além disso, outro aspecto crucial é o catering. Como nós já dissemos, cerca de 45% a 50% do seu orçamento vai para o menu do seu casamento e por isso é importante que tenha em conta o orçamento no momento em que estiver a fazer a sua lista de convidados, porque são dois fatores que irão estar bastante ligados. Posteriormente, pode começar a pensar sobre o tipo de catering que quer contratar. Pode ser um buffet, um cocktail ou então poderá ainda optar por uma opção mais tradicional. Um outro ponto que deve também contar com um cheque ao longo dos 12 meses de antecedência são os fotógrafos e os videógrafos, uma vez que, tal como os espaços, estes são os tipos de profissionais que rapidamente ficam sem disponibilidade. Tal como os wedding planners, caso queira contar com o serviço dos especialistas dos casamentos, é importante que o faça logo desde o início para que possa contar com a sua ajuda o quanto antes. E por fim, sugerimos ainda que crie uma lista de casamentos e a lista de presentes na Zankyo, que são completamente gratuitas e que irão proporcionar-nos muitas vantagens e simplificar todo o processo de organização do casamento. O segundo passo, e que coincide com os 9 meses de antecedência deste calendário, é uma das tarefas favoritas das noivas e que corresponde à escolha do vestido que irão usar no grande dia. Por isso, quer esteja a pensar comprar um vestido num ateliê ou numa loja, é importante que o faça com antecedência, uma vez que o vestido pressupõe arranjos, cortes, portanto é importante que tenha o vestido pronto antes do dia de casamento e para que possa ver depois como é que fica no final. É importante que tenha em mente que o budget que tem para o vestido de noiva deve contemplar também todos os acessórios, os sapatos, as joias que irão complementar também o seu look. Neste período recomendamos também que comece a pensar no penteado e na maquilhagem que querem usar no grande dia de casamento. Apesar de não realizarem já as provas e a fase de experimentação, é importante que definam já o look que querem então usar, para que possam contratar os profissionais, os cabeleireiros e as maquilhadoras que sejam capazes de concretizar então o seu sonho. Outro aspecto que é preciso também ter em conta é a decoração do casamento e toda a sua envolvente, ou seja, todos os profissionais que lhe irão proporcionar as flores, a iluminação, a decoração de todos os cantos, é importante que também os defina nesta fase. O terceiro passo que queremos aqui salientar e que corresponde aos 6 meses que antecedem o seu casamento é o registro civil, ou seja, apresentar toda a documentação, assim como apresentar a data do vosso casamento. Um outro ponto bastante interessante para os noivos é a lua de mel, que acaba por ser uma experiência única para ambos e por isso é necessário que tenham em conta as preferências de ambos, assim como o orçamento, ou seja, o orçamento acaba por ser um fator crucial no momento em que decidem qual o destino da sua lua de mel. Da mesma forma que as noivas têm que iniciar a sua busca e a sua caça pelo vestido de noiva de sonho, também os noivos têm que iniciar a sua procura para o fato de noivo que irão usar no grande dia. E tal como acontece no caso das noivas, também é necessário que incluam no budget todos os complementos que irão então conferir o toque final ao outfit do noivo. Um outro aspecto que é importante considerar nesta fase do campeonato são os convites de casamento, portanto recomendamos que comece a fazer algum tipo de rascunho, a pensar no estilo que tanto desejam, de forma a que vá também ao encontro da temática que escolheram para o casamento.
O tempo vai passando e vamos nos aproximando do grande dia de casamento e faltam então entre 5 a 4 meses para o grande dia, e é nesta fase em que devem começar a preocupar-se com o transporte de casamento, não só o transporte dos próprios noivos, como também dos seus convidados. E um outro aspecto é que também é necessário que tenham já bastante concreto o look que irão levar, ou seja, todos os acessórios, todas as joias, os sapatos, para que tenham já uma ideia de como o resultado final será. Depois, quando faltarem entre 3 a 2 meses para o grande dia de casamento, é importante que comece a pensar em enviar os convites para os seus amigos e familiares que quer ver presente no seu grande dia. Por isso, é importante que o faça nesta altura para que os próprios convidados tenham também o tempo que necessitam para pensar no seu outfit e de toda a logística que o seu casamento poderá desenvolver. E neste momento da organização de casamentos, esperemos também que já tenha a sua cabeleireira e a make-up artist já escolhidas, pelo que é necessário que comecem a fazer todas as experimentações e as provas para que comecem a delinear o estilo, os penteados e o tipo de maquilhagem que vai adotar para o dia do casamento. Um outro aspecto que não só as noivas adoram, como também as suas amigas mais próximas, é a despedida de solteira. E apesar de não ser a noiva a responsável direta para o organizar, é importante que as pessoas responsáveis de o fazer comecem a pensar sobre todas as atividades que irão tomar lugar neste grande dia. Depois de os grandes pormenores já estarem definidos, é importante que comece a pensar nos detalhes mais pequenos, mas que acabam por ter uma influência e uma importância também bastante grande, nomeadamente as alianças e o buquê da noiva. Neste caso, o ramo de flores da noiva acaba por ser uma decisão mais fácil de tomar, uma vez que a noiva, nesta fase do campeonato, já tem todo o seu look mais ou menos definido, ou seja, acaba por ser mais fácil escolher o tipo de flores e o próprio tipo de ramo. E com 2 meses de antecedência, comece a pensar também na animação e da música do seu casamento. Neste aspecto, nós recomendamos que faça uma divisão do seu casamento, ou seja, divida-o em 3 partes: a cerimónia, o cocktail e o jantar e a festa, porque todos os momentos vão pedir um estilo de música também diferente. E faltam apenas entre 2 e 1 semana para o dia do seu casamento, e por isso nós recomendamos que comece a tratar também daqueles detalhes mais pequenos e, se for necessário e se for o seu caso, comece também agora a fazer os tratamentos de beleza, quer sejam corporais, quer sejam de rosto, porque é necessário fazê-lo com algum tipo de antecedência, em caso ocorra algum tipo de reação alérgica, por exemplo. Ao longo destas 2 semanas, também é importante que a noiva comece a fazer as suas provas finais do vestido de noiva, caso haja assim algum pormenor que seja necessário alterar à última da hora, assim tem o tempo necessário para que o possam fazer. E por último, estando a 3 dias do grande dia de casamento, nós recomendamos que os noivos comecem a fazer as suas malas, comecem a guardar os passaportes para a sua lua de mel. Também a manicura e a pedicura é um aspecto que a noiva deve começar a pensar ao longo destes 3 dias, porque assim não o faz com uma grande antecedência e assim tem a garantia de que no dia do casamento as suas unhas serão impecáveis. E por último, o nosso conselho vai para relaxem, ou seja, aproveitem estes últimos dias para relaxar, uma vez que já têm todos os aspectos bastante bem delineados, já têm tudo organizado. Foram 12 meses bastante longos, mas nesta fase têm tudo preparado para o grande dia, por isso só têm que aproveitá-lo. E no próprio dia de casamento, recomendamos mais uma vez que relaxem, tomem um bom pequeno almoço e, acima de tudo, desfrutem e aproveitem, porque este é o vosso dia. Organizar um casamento pode ser bastante complicado para a maioria dos noivos, mas se contarem com a ajuda de um wedding planner, por exemplo, têm todo um processo bastante mais facilitado, porque podem desfrutar de toda esta temporada que antecede o casamento e ainda aproveitar ao máximo o próprio dia de casamento, porque não têm que se preocupar com nenhum detalhe. Se desejam obter mais informações sobre como organizar o vosso dia de casamento, leiam o nosso artigo na nossa revista, os links encontram na descrição deste vídeo, e se quiserem ver mais vídeos como este, subscrevam o nosso canal de YouTube e fiquem a par das mais recentes tendências e das melhores dicas. Até ao próximo vídeo.